Você já teve que mudar de planos alguma vez na sua vida? Você fez um planejamento, você fez uma estimativa e na hora que você se deu por conta, teve que alterar esses planos? Já aconteceu com você? Pois bem, foi o que aconteceu comigo no dia de hoje. Eu estava com um planejamento, tive que mudar todo ele, resolvi mudar todo ele. E graças a Deus mudei para melhor. Vou mudar um pouquinho aqui para vocês verem. Para você, antes só me apresentando, para você que não me conhece, sou o Douglas Daniel. Deus colocou um projeto no meu coração de fazer uma caminhada e junto com a caminhada fazer um devocional. E o tema de hoje é momento de qualidade. Vou mudar aqui para que vocês entendam qual é o tema. Tá tudo bem, Laurinha? Tudo bem? Fala oi aqui, ó. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Aqui a outra vindo, ó. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, ao tema do vídeo. Eu tô pertinho. Ao tema do vídeo. Momentos de qualidade. No meu planejamento, semana passada, eu não consegui fazer os vídeos, não consegui fazer a caminhada. A Sarinha, ela precisou ficar internada alguns dias e acabou mudando bastante na nossa rotina. Mas como não consegui fazer os vídeos, hoje que estava mais tranquilo, graças a Deus ela recebeu alta essa semana. Falei, vou fazer a caminhada e vou voltar a gravar os vídeos, né? E as meninas não tiveram aula hoje. E Laura, vem, como elas não tiveram aula hoje, eu pensei, vou deixar elas dormindo, vou deixar a Suzana dormindo também e vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Aí quando de repente eu resolvi mudar os planos, resolvi chamar elas e também a minha sobrinha, que daqui a pouco aparece em algum lugar aqui do vídeo, para fazer um café da manhã e eu fazer minha caminhada e a gente gravar o vídeo. No final, não fiz minha caminhada, tomamos um café da manhã e trouxe as meninas para aproveitarem aqui e brincar um pouquinho na areia. Tá aqui, ó. Momentos de qualidade, momentos inesquecíveis, criando memórias. E como eu comecei o vídeo agora há pouco falando para você e te fazendo uma pergunta, quantas vezes você precisou fazer mudanças de planos que elas não estavam nos seus scripts? Talvez você olhou e pensou, não, eu vou fazer assim, assim e assim, e por qualquer que tenha sido o motivo, você precisou alterar esse plano. Você alterou aquilo que estava no seu coração, ou alteraram por você. Você não teve nem condições para refutar essas alterações. Quantas vezes isso já não aconteceu? Mas o tema desse vídeo e o que eu quero trazer para você nesse vídeo é que mesmo em momentos em que planos são alterados, você ainda pode manter a alegria. Você ainda pode se alegrar. Você ainda pode comemorar esses momentos de alteração de planos, mesmo que sejam totalmente contrários ao que você tinha como expectativa da sua vida. Porque coisa que a gente precisa aprender é criar memórias e fazer delas pontos inesquecíveis. Fazer dessas memórias algo que nos arremeta quando nós estivermos lá na frente a voltarmos para esses momentos e dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena eu ter perseverado, valeu a pena eu ter persistido. Porque, fala pra mim, qual dinheiro que paga isso? Qual dinheiro que paga? Hoje elas têm 3 anos, a Sarinha tem 7 meses. Mas que dinheiro que paga essa memória que está criando na mente delas, que passou uma manhã com o pai e olha, tô com o meu dia bem atarefado. Tem muita coisa para fazer, daqui a pouco eu tenho uma vistoria, quando for umas 3 horas da tarde eu tenho que ir para Atibaia, então tá bem movimentado o meu dia. Só que você pode parar mesmo nos seus dias movimentados e aproveitar o melhor deles. Com a sua família, com os seus amigos. Quando foi a última vez que você ligou para o seu amigo? Quando foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém que você gosta, para alguém que se importa com você? Essa é uma semana que eu tenho aprendido muito, por quê? Até mandando um abraço aqui, um beijo no seu coração, Nil.
Essa semana eu tive o privilégio de conversar com o Nil, tá? Um amigo meu, um irmão que Deus me deu. Fazia tempos que a gente não se falava, e essa semana a gente, graças a Deus, conseguiu se encontrar. Passamos boas horas juntos, demos muitas risadas, falamos de coisas sérias, de coisas importantes, e mais uma vez guardamos e reforçamos a memória da nossa amizade, da nossa irmandade. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque você está sendo atropelado pelo seu dia, pela sua rotina. A sua rotina, ela está te atropelando de tal forma que você não está conseguindo entender e perceber que tem coisas importantes ficando para trás. Eu acho que em algum dos vídeos eu já falei sobre isso. Se eu não falei, agora eu falo. Eu li um livro alguns anos atrás do pastor Jamiel Lopes, salvo engano. Eu sei que o nome dele é Jamiel, não me recordo o sobrenome. O livro se chama O Segredo da Águia Dourada. Eu acho que é esse o tema. Eu vou ver se eu consigo colocar esse livro aqui, ó, se eu achar a capa. Tá? O que esse livro fala? Ele fala sobre uma águia que ela começou a envelhecer, e quando ela foi envelhecer, ela achava que não tinha mais importância para ela, que ela não tinha mais aquela importância que ela tinha outrora. Então ela vai até um sábio, e o sábio fala para ela: você tem que se retirar, você tem que se renovar. E aí o processo de renovação da águia. Só que ele fala para ela, em um dos pontos, que é o seguinte: cuidado com aquilo que é importante. E à medida que ela grava isso na cabeça dela, ela vai passando por algumas fases ao longo do livro, um livro excelente, diga-se de passagem, e chega numa gruta. Nessa gruta que ela chega, ela vê muitas pepitas de ouro, muitas, mas muitas mesmo. E ela tá com o seu filho. E aí ela começa a lembrar daquela frase: cuidado com o que é mais importante. Mas ao longo de que ela está passando nessa gruta, né, ela vê essas pepitas de ouro, e aquilo brilha os seus olhos a tal ponto de que ela esquece os seus filhos, e ela começa a pegar pepitas e guardar, e pepitas e guardar, e ela começa a caminhar. E ela caminha por um tempo até que ela olha e ela percebe de que ficou coisas para trás. Os seus filhos tinham ficado para trás. Aí ela volta, devolve aquelas pepitas e segue a sua trajetória com os seus filhos. Sabe o que essa história nos ensina? Essa história nos ensina que muitas vezes nós estamos deixando, na corrida por ter, na corrida por conquistar, nós estamos deixando coisas e pessoas importantes para trás. Ao fundo aqui, ó, não dá para você ver muito bem, por conta do contraste, mas ao fundo tá lá minha sobrinha e as duas pequenas brincando, e a mais nova no colo da mãe tá lá na frente, não dá para ver. Mas nessa correria maçante que a gente tem ao longo dos dias para conquistar, para ter, e tudo isso é legítimo, será que você não tem deixado pessoas para trás? O tema desse vídeo, eu repito, são momentos inesquecíveis. Às vezes a gente pensa assim: não, porque tudo que eu faço é pela minha família. Mas do que vale chegar no final de tudo isso se você não vê a sua família ao lado? Você vê que os seus filhos que eram pequenos cresceram. Você vê que aquelas pessoas que se importavam com você, elas seguiram a vida, e você ficou parado achando que estava caminhando. Por quê? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, e perder aquilo que é mais importante? Então, nós precisamos mudar a nossa mente para compreender de que momentos inesquecíveis, momentos memoráveis, não precisa de dinheiro, não precisa de 1 milhão de recursos. O que precisa é vontade para fazer dar certo, vontade para fazer acontecer, vontade para fazer com que momentos pequenos, momentos até mesmo que não tinha muita expectativa, eles se tornem momentos prazerosos e memoráveis. Como uma criança, ó, que com apenas um pouquinho de areia, ela faz disso o seu castelo. Com um pouquinho de areia, ela faz disso a melhor brincadeira do mundo. Como uma criança, ó, que não precisa de música, ela dança. Não precisa de fogos e ela festeja. Não precisa de muitas pessoas, mas ela consegue ter o contentamento de se alegrar com coisas pequenas. Nós precisamos disso para a nossa mente. Nós precisamos disso para o nosso coração. Disso para os nossos dias. Nós não precisamos de muito para sermos felizes. Aquilo que Deus nos deu já é o suficiente para nos alegrar, já é o suficiente para que nós possamos ser alegres. E essa não é uma frase para que você não busque mais, não almeje mais, não corra atrás de mais.
Muito pelo contrário, devemos fazer tudo isso. Mas se tudo isso nos custar a nossa família, não vale a pena. Se tudo isso nos custar a nossa paz, não vale a pena. Se tudo isso custar a sua saúde mental, não vale a pena. Porque do que adianta você ganhar um caminhão de dinheiro, mas você está com a sua mente mal, você está com a sua mente doente, você está com os seus sentimentos doentes. Do que adianta? Do que adianta você morar numa mansão e de repente você olha, você tem espaço, mas não tem pessoas? Porque a Bíblia diz que é muito melhor você comer no pouco, na mesa onde tem pouco, e ter alegria, do que você ter onde tem fartura e ali tem ausência. Porque tem gente que é tão rico que só tem dinheiro. Guarda essa frase, tem gente que é tão rico que só tem dinheiro. Nós caminhamos para o final desse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto do que o habitual, porque eu quero aproveitar esse momento, como eu estou falando para você aqui, esse momento que nós estamos causando memória ou criando memórias para as meninas. Eu quero aproveitar ele, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo para falar para você: guarde, crie e guarde momentos memoráveis com a sua casa, com a sua família. Não precisa muito, eu já mostrei esse bosque aqui, algumas partes para vocês em vídeos anteriores. Olha lá, já fez um bolo. Eu mostrei esse bosque para vocês aqui em outra oportunidade. Ele é pequenininho, ele é gratuito. Eu sou aqui de Sumaré. Eu sei que em Sumaré também abriu outros pontos bacanas que são gratuitos para você levar a sua família. Tem em Campinas, tem o Taquaral, enfim. Lá em Paulínia tem o Zeca Malavaz. Tem vários lugares que você pode levar a sua família. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas eu te garanto que na sua cidade tem uma praça. Porque, guarda, ó, eu vou mostrar de daqui, é a Sofia, ó. A Sofia não sabe quanto que eu tenho na conta. Ela não sabe qual é o meu saldo bancário. Ela nem sabe quanto de dinheiro eu faço ao longo do mês. Por quê? Porque ela entende que o mais importante não são os presentes que eu posso dar para ela, mas o mais importante é a presença minha junto com ela. O seu filho, a sua filha, a sua esposa, não sei, a pessoa que realmente ela te ama, ela não quer saber quanto você tem na conta. O que ela quer saber é quando você está perto, você está realmente perto. Quando você é para estar ali, você realmente está ali, criando momentos e memórias. Então, cuidado. Não se perca ao longo do caminho com aquela fantasia de que ter é mais importante do que estar. Porque não é. Eu vou fazer um castelinho com você. Papai vai fazer. Tá correndo porque viu a irmã chegando, ó. A irmã tá correndo lá no fundo, lá, junto com a prima dela. Voltando aqui. Você precisa lembrar sempre que estar é melhor do que ser. Estar é melhor do que você ter alguma coisa, porque aquele que tem pode perder, mas aquele que está, ninguém pode tirar, sabe? Então crie memórias na sua casa, crie memórias na sua família, nos seus relacionamentos, que você tenha relacionamentos duradouros, que você tenha relacionamentos onde as pessoas elas têm prazer de estar com você, não por aquilo que você pode dar, não por utilidade, mas por amor, por prazer realmente, porque, ó, talvez eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Ela falou para eu não filmar ela, mas tá ali, ó, minha sobrinha, a Jaque. Desde quando mais nova eu comecei a namorar a Suzana, ela tinha meses ainda. Não tô desvirtuando do tema não, tá? A gente vai fechar com essa frase, com esse tema aí, com essa parte. Desculpa. A Jaque, desde quando eu comecei a namorar a Suzy, ela ainda tinha meses. Então todo momento, em todos os lugares onde a gente vai, que a gente pode, a gente leva a Jaqueline. Até teve um dia engraçado que a gente saiu, aí ela me mandou mensagem e falou: não vai não que eu tô chegando. E eu já tava na iminência de sair. Falei: tá bom, eu te espero. E aí na hora que eu esperei, ela me chama de pai preto, né? Aí na hora que eu esperei, ela falou assim: ainda bem que meu pai preto me esperou. E aí a gente começou a dar risada. Aí você olha e fala assim: ah, mas o que isso daí tem a ver? Sabe o que isso tem a ver? Porque tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que se inspiram em você. Tem pessoas que elas têm você como uma referência. E você já parou para pensar, e eu já tive esse desprazer de ter pessoas que eram referências para mim, mas que quando eu cresci, eu olhei o comportamento mesmo dessas pessoas, eu olhei e falei: ah, não é o que eu quero para mim.
não é o que eu desejo para minha vida. Porque eram pessoas que tinham discursos maravilhosos, mas nunca estavam. Eram pessoas que tinham palavras maravilhosas, mas elas nunca estavam ali. Então cuidado. Talvez você olhe e fale assim, mas eu sou uma pessoa tão pequenininha. Mas eu te garanto que tem gente que se espelha em você. Talvez sejam os seus filhos, talvez seja um sobrinho, talvez seja a sua esposa, um amigo, eu não sei, mas tem pessoas que se espelham em você. Me lembro também de outro sobrinho, que eu vou falar dele numa próxima oportunidade, que tinha uma época que eu não estava na igreja e eu estava usando um Black Power imponente. E eu não queria cortar meu cabelo por nada. E ele pequenininho, o pai dele falava assim, vai cortar o cabelo. E ele falava, não vou cortar, porque o Daniel tem um cabelo legal e eu quero ficar igual o Daniel. Eu quero ser igual o Daniel. Aí quando o pai dele me contou isso, eu falei, opa, pera, preciso cortar meu cabelo. O tema ainda é memórias, ainda é momentos inesquecíveis, momentos memoráveis, tá? Ainda é o tema. Não estou nem desvirtuando de para outro não. Mas eu quero dizer para você que você é uma referência. E você sendo essa referência, é importante que você crie momentos. Mas eu não tenho recursos. Não precisa de recursos e a gente nem está falando sobre isso. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que o recurso vai chegar sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas eu estou falando de que ainda no pouco é possível ser feliz. Porque o mais importante não são os recursos. Elas sim são as mais importantes. Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de comentar, de engajar. Eu estou com uma meta ousada de que pelo menos até o final de junho a gente consiga bater 100 inscritos. Nós estamos até no momento da gravação desse vídeo, nós estamos com 43 inscritos. Eu quero bater o número de 100. É pouquinho, eu sei que tem canais aí que tem, meu Deus, 1 trilhão de pessoas, mas para mostrar para você que é assim mesmo, de pouquinho em pouquinho. E crie momentos inesquecíveis. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.